Inclusive, essa foi uma fala importantíssima, houve um comprometimento explícito. E só pegando esse cheiro que a Lu falou, e a gente até cantou um pouquinho no nosso relatório, é o seguinte: aproveitando que você estava lá no evento, né, ao vivo, você estava acompanhando lá, eu acho que, não sei se o Felipe Ruiz foi. O Felipe foi também? Felipe Ruiz foi também. Foi também. O que é que te chamou mais a atenção? Vou botar ela em Arapucas, né? Como a gente chama. Três pontos que te chamaram a atenção do que foi comentado hoje lá no evento. Qual foram esses 3 pontos que você disse? Isso aqui foi uma diferença, talvez que eu vi uma nova roupagem que o banco quis entregar, diante do resultado que você também já acompanhou do Banco do Brasil. Teve 3 pontos que te chamou a atenção? Olha, tem muitos pontos que acabam chamando a atenção, Vai. O que é interessante é que, assim, claro que muitos de vocês que conseguem acompanhar online também talvez consigam capturar, mas tem algumas coisas que é na hora do cafezinho, você conversando ali com o pessoal, porque vocês sabem que o Banco do Brasil não é só o Banco do Brasil, tem o pessoal de BB Seguridade, BB Asset, né, que agora passou por um rebranding, enfim, lá do pessoal da BBDTVM. Então, eu tive a chance de conversar com uma diversidade de profissionais, né, e você vai colhendo alguns feedbacks, vai colhendo algumas percepções, que muitas vezes no vídeo você acaba não se atentando, né. Então, uma das coisas interessantes que uma pessoa acabou me falando por cima, eu acabei depreendendo, por exemplo, assim, há um tempo atrás, o que se falava do Banco do Brasil é o seguinte: olha, o Banco do Brasil simplesmente nunca vai conseguir alcançar os seus pares privados pelo fato de nunca poder contratar figurões de mercado, por exemplo, para sua alta diretoria, sempre tem que passar por um processo, né, enfim, crivo do TCU, enfim, algumas burocracias pelo fato de ser uma empresa mista, né, controlada pelo governo federal, pela União. E o que eu vi hoje foi, na verdade, completamente diferente. Eu acho que ao longo dos anos o banco usou o que o mercado entendia como uma deficiência, o fato de você não poder contratar colaboradores de mercado, né, roubar de outros pares privados, porque esse jogo de rouba-monte acontece muito entre os outros pares, mas o que eles fizeram é formar esses profissionais, né? A própria Tassiana tem 24, 25 anos de Banco do Brasil, né? Então, eles acabaram transformando isso, eu acho que, numa grande vantagem competitiva, porque você tem ali uma alta diretoria, enfim, pessoas que são sempre motivadas a cumprirem metas, a subirem de cargo, a almejarem um crescimento lá dentro, que é possível, né? Então, acho que, diferentemente de outras instituições em que você está concorrendo com o resto do mercado, no Banco do Brasil, se você se diferencia, se você é bom, se você bate suas metas, enfim, você consegue ir galgando, né, o seu lugar, o seu crescimento profissional. E o resultado é que boa parte grande parte lá inclusive de pessoas do conselho, enfim, são pessoas que conhecem o banco no seu core, que passaram por diversas áreas, que passaram por esse rito de passagem, sabe, de você ir galgando o seu espaço ali e subindo, né? Então, acho que eles acabaram criando uma cultura muito diferenciada, né? Segunda coisa, nitidamente é um banco que está fazendo um grande esforço aí de marca, vamos dizer assim, né, para se aproximar do público jovem. O banco falou claramente, olha, claro, as fintechs têm uma grande vantagem regulatória, mas apesar dessa desvantagem regulatória que os grandes bancos têm, o Banco do Brasil conseguiu se superar e furar essa bolha e se aproximar, claro, no nome do Banco Itaú, mas se aproximar do seu maior concorrente ali, pau a pau, vamos dizer assim, né? Então, mostraram a carteira de crédito que, assim, devagar e todo trimestre foi crescendo e foi se diversificando. Então, há 10 anos atrás, a gente tinha uma carteira de crédito muito mais forte em pessoas físicas, focada no funcionarismo público. Claro, ainda é muito forte, mas hoje é 1/3, né? Você tem mais 1/3 de PJs e mais 1/3 também da carteira agro, né? Tem um market share aí superior a acho que entre 60% ou 70%, alguma coisa do tipo. E outra coisa que me chamou bastante atenção, a Tarsena, como vocês sabem, né, pessoal, a gente viveu ainda vive, eu acho, mas acho que ficou um pouquinho mais brando, mas 2022 foi um ano muito complicado politicamente para a gente, né? Você tinha 50% das pessoas felizes, 50% das pessoas revoltadas, né, e
dentro das pessoas revoltadas, eu acho que cresceu o quórum de pessoas que ficaram preocupadas com o Banco do Brasil, como ficaram com Petrobras e todas as outras empresas de capital misto, né, com as lideranças que seriam colocadas lá pelo Poder Executivo, né, e eu acho que foi muito legal nesse evento para a gente sacramentar que, de fato, né, eu acho que a visão política da Tarciana, ela está em linha com a do atual governo, mas isso não quer dizer que ela vai negligenciar o papel dela de CEO em prol de rentabilidade. Eles falaram muitas vezes de remuneração ao acionista, geração de valor, cadeia de valor. Então, quer dizer, eu já não tinha preocupação com isso, porque, de novo, ela é carreirista do banco, né? As metas dela, as metas pessoais do banco também estão ligadas a métricas do banco, né? Então, eu acho que veio para ratificar aquele posicionamento que a gente sempre disse que nos últimos anos o banco conseguiu ter uma robustez de governança corporativa, né, que blindasse, de certa forma, né, que ideologias atrapalhassem o bom andamento do negócio. Afinal, se o Banco do Brasil performa bem, quer dizer que a população, obviamente, rural, né, pessoas físicas, enfim, principalmente funcionalismo público, que a população também ganha, né? Então, é um jogo de ganha-ganha, não quer dizer que para um ganhar o outro tenha que perder. Então, eu acho que isso ficou muito bem resolvido, né? Eu acho que a tendência é que essa desconfiança com a nova liderança do Banco do Brasil vá caindo um pouco por terra. São profissionais que conhecem o banco, que estão comprometidos com guidance, inclusive. Essa foi uma fala importantíssima. Houve um comprometimento explícito, que eles estão fazendo de tudo para bater o guidance que foi divulgado no início do ano. E aí, aquela coisa, aquele cheirinho, pô, se os caras batem o guidance esse ano, que já vai superar o maior lucro da história do Banco do Brasil, que foi 2023, quem sabe eles não conseguem aumentar o payout de novo lá e chegar nos 50%, que há um tempo atrás já haviam prometido, enfim, já haviam aventuado esse tipo de coisa, né, porque o Conselho de Administração toma essa decisão anualmente. Então, eu gostei muito do que eu vi em linhas gerais, né? Claro, em termos de números, a gente já conhecia esses números, foram os mesmos, acho que até o Brunão, a gente estava comentando sobre isso, né, Brunão? Você que assistiu também a teleconferência de resultados, você também, né, acompanhou, enfim. Os números não nos surpreenderam, né? Mas o que eu acho que é legal desse tipo de interação é você conseguir olhar olho no olho e ver isso, o comprometimento, sangue no olho, a vontade, como que o evento foi desenhado. Então, você tinha analistas de imprensa, você tinha clientes private, você tinha acionistas, né? Inclusive, queria mandar um beijo público aqui para o seu Noril, que uma pessoa que eu aprendi muito na minha carreira de analista. Ele ali até a década de 80, 90 foi um grande analista, inclusive que cobriu o setor financeiro, acompanha aqui o AGF, é acionista de várias empresas também, segue aí o método BEST, né, antes de ser um negócio consolidado, enfim, popular aqui na internet. Mas uma pessoa, é muito legal a gente poder encontrar esses investidores de longa data, trocar uma ideia, beber um pouco dessa água, sabe, de gente experiente. Isso de fato não tem preço. Então foi muito legal. É diferente, né? Totalmente. A gente assistindo aqui pelo computador de casa tem uma percepção, claro, do evento, dá para acompanhar, mas outra coisa completamente diferente, você está lá, como você está dizendo, o contato com a pessoa, né? Enfim, inclusive você pode ter tido uma impressão do evento, mas você talvez tenha uma outra percepção porque estava lá, e aí você teve contato com outras pessoas e tal. Então isso aí é o que traz ali, digamos, né, essa diferença, esse olhar um pouco mais diferenciado, né? Outro ponto que saiu, tem algum ponto, Bruno, que você queria pontuar de Banco do Brasil, que a gente viu do resultado lá de balanço, que você achou? Olha, eu acho que, pegando bastante coisa que a Lu já deu uma introdução já, mas no início, o Giovanni Tobias, que é um cara que já fez carreira lá dentro do Banco do Brasil, depois ficou um tempinho fora e agora voltou num cargo aí muito interessante, tem comunicado bastante ali com o mercado. Ele fez uma comparação muito bacana de 2010 e 2023 das principais métricas que o mercado acaba avaliando. Isso me remeteu até algumas coisas que o próprio AGF traz, né? Algumas comparações, o lucro líquido, olhar a carteira de crédito, inadimplência e tudo mais. Para quem aqui é uma pequena propaganda do AGF Análise, para quem é lá do AGF, vai ter hoje um relatório
especial, exclusivo. Já estou aqui desenhando ele, vai ser divulgado ainda até uma meia-noite em relação ao Banco do Brasil Day. São 8 horas de evento, mas a gente vai resumir em alguns slides para que vocês tenham isso documentado. E essa comparação é muito legal. É você olhar como é que o banco é. Só um pequeno exemplo. Carteira de crédito em 2010, que até a Lu citou, 388 bilhões. 2023, 1,1 trilhão. Quantas empresas você ouve no Brasil que citam a métrica trilhão? E só para você ter uma noção do tamanho do banco, né? E aí tem outras também de eficiência e por aí e tal. Então, acho que esse consolidado, essa nova roupagem, até que você falou, né, Van? Do quarto trimestre da teleconferência para hoje, acho que vem muito no sentido de convencimento. De fato, a única coisa que vai fazer com que essa imagem de preocupação, de incertezas mude, só vai ser é o tempo. E o tempo está se provando, né? Os números já estão estampados. O próprio Giovanni chegou e falou assim, eu não sei o que mais que o mercado quer. Melhor banco público, eficiência boa, rentabilidade boa, e só pegando esse cheiro que a Lu falou, e a gente até cantou um pouquinho no nosso relatório, é o seguinte, durante a teleconferência o Giovanni falou o seguinte, nós fizemos estudos sobre o aumento de payout para 45% e 50%, e de maneira conservadora ficamos em 45%. Aí eu pensei na hora, quem faz um estudo para 50% é porque está cogitando. É lógico. Ninguém vai fazer, vou fazer de 70 aqui só porque eu tô com... Não vai, sabe? Então, assim, e aí pega o que a Lu falou hoje, eu fiquei até contente, falei assim, pronto, mais uma pessoa com percepção de que há esse risco, né, positivo de que a gente tem ali para o ano que vem, talvez, uns 50% seria muito generoso. Você batida as metas, né, isso é muito importante. Bom, se a gente cumprir o guidance, a gente vai ter folga de capital, inclusive, para a gente distribuir os 50%, né? Então, o fato de não terem ido pulado para os 50% de uma vez também, eu acho que é mais uma demonstração de que eles estão bastante pé no chão e não as chances de tomarem assim, decisões precipitadas são, de fato, claro, sempre vão pairar com uma preocupação do mercado, mas para aqueles que conseguem enxergar além, né? Porque tem muita gente que olha, mas não vê. Então, para aqueles que conseguem enxergar além desse risco político, né, obviamente, acho que vão se sentir confortáveis em continuarem tendo o Banco do Brasil na carteira. Vai lá, Van. Não, eu só fico triste com uma coisa, vocês dizendo tudo isso daí para mim, é ver Banco do Brasil, como estou vendo aqui na minha tela, seus danados, né, R$57. O Bruno já falou para mim num pregão que ele já se desapegou, se desprendeu disso, porque está abaixo do preço. Ele já me disse todo o racional dele, que ele comprou e tarará. Eu não consigo ter esse desapego. Eu estou esperando. Eu estou preso um pouco naquele preço de R$35,90, 35 e alguma coisa, que a gente chegou a comentar, acho que foi em final de 2021 para 2022, algo por ali. Que eu me lembro que teve até na época, o Bassi deu uma entrevista, foi para o lançamento da MBA, ele chegou a comentar. Eu me lembro bem que ele falou, olha, eu comprei a 35 e alguma coisa, e tarará, aquela história toda. Mas a 50 e alguma coisa, Bruno, desculpa, eu estou aguardando chegar a este patamar novamente, ou parecido com isso, né? Não falou, sabe uma coisa que eu senti falta lá? Foi o desdobramento de comentar. Eu senti falta, eu não vi. Vocês viram comentar alguma coisa? Não foi comentado, mas em termos de procedimento, tá, pessoal? Eu não lembro se são 30 ou 45 dias, até eu e o Bruno a gente estava conversando sobre isso, né, Brunão? Que as regras do desdobramento são as mesmas do inclite, obviamente, né, do grupamento. Eu não lembro se são entre 30 ou 45 dias, alguma coisa assim, mas eu acredito que até pelo menos a segunda semana de março a gente já deva ter as diretrizes, tá? Por quê? Funciona assim, pessoal, o banco ele não pode simplesmente, foi aprovado, e aí, pum, um belo dia, acorda, desdobrou. Eles precisam fazer um aviso aos acionistas, dizendo, olha, a partir de tal data vai ter desdobramento. Por que isso? Para dar um tempo hábil para os acionistas ajustarem as suas posições, tá? Então, se você quiser comprar um pouquinho mais, você tem que saber da data antes, tá? Então, existe todo um procedimento especial para isso. Então, eu acredito que entre a primeira ou a segunda semana de março, a gente já debater aí algum alô por parte do Banco do Brasil sobre as datas aí do desdobramento, né? E tem muita gente, Bruna, não sei se é o seu caso também, mas é algo que eu venho pensando há algum tempo, né? Qual será a consequência desse desdobramento, né? Assim, se a gente pensar por um caminho lógico, né, Bruno e Ivan, que eu penso que vai acontecer, inclusive fiz até um insight sobre isso há um mês atrás, né, logo que a gente teve a assembleia.
O natural seria, bom, ou investidores desavisados, ou até por um fator psicológico, quando você vai comparar as ações do Banco do Brasil com outras, você vê lá um Sambi 11, um Sambi 4, vamos falar Sambi 4, Sambi 4 a R$15, você vê um Bradesco a R$14, você vê ali um Itaú, entende? Todo mundo ali abaixo dos 40 pau. Você pega o Banco do Brasil, quase 50. Então, a percepção, a coisa psicológica, por mais que em termos de múltiplos não esteja caro, na minha opinião, cria uma barreira psicológica ali, ou até mesmo financeira, para o pessoal que não consegue comprar um lote padrão, que fica limitado ali no fracionário. Então, acho que foi um movimento muito inteligente de atração dos pequenos acionistas, do tipo, olha, não vai mudar nada no seu bolso, em termos de múltiplos, mas vai mudar o fato de que agora, com o dinheirinho que você aportava todo mês, você vai ter maiores chances de você comprar 100 ações ao invés de 50 ações lá no lote fracionário, né? Tem gente que tem esse preconceito, acha que é muito pouco, que, enfim, o fracionário não vai dar resultado. Então, eu achei um movimento psicológico muito interessante e o natural, na minha opinião, seria de que o pessoal vai se sentir mais confortável e comprar assim, ali na casa dos R$30, R$35 do que agora nos R$60, né? Mas, como nós estamos na bolsa, só para concluir rapidinho, sai balanço bom, o que acontece? Cotação cai. Então não tem como fazer previsão. Muitas vezes a lógica ela não impera no mercado, né? Acho que o ponto que você está trazendo é o que não é mensurado no mercado. A gente que é analista, né, gosta de colocar planilha e fórmula e não sei o que e tal, e até certo ponto isso reflete bem a realidade, só que é incompleto. Então eu concordo demais com você, o próprio Barsi fez um insight lá pra gente, né, falando sobre o desdobramento em si, e foi muito bacana, sempre legal ver os textos que ele coloca, e eu concordo nessa questão do fator psicológico, daquele desavisado, falou assim, pô, 20 e tantos reais, e aí, Van, é um negócio triste, porque a minha primeira compra de Banco do Brasil foi a R$28. E agora tá lá 56, 58, vai cair de novo. Só que daí eu falo assim, cara, eu tô comprando a metade do que eu tava comprando lá atrás. E aí cabe a cada um, e até o exercício que eu proponho para as pessoas tentem adaptar, né? O Fabião fala muito dos organismos vivos, as empresas são organismos vivos, pra gente ir ajustando essas métricas, porque às vezes pode acabar te atrapalhando. Mas o fator psicológico do valor nominal mais baixo, certamente é um atrativo, né? Eu acho realmente que você fala assim, pô, comprar aqui 28, 2.800, dou uma mexida no meu orçamento, eu consigo encaixar. Agora 5.600, aí já é uma outra discussão. Mas sempre colocar isso, acho que, Lu e Ivan, desdobramento, grupamento, seja o que for o movimento aí, a gente está ciente de que o negócio ele continua sendo exatamente o mesmo. É meramente matemático.